quando pensamos em encontros com Jesus, geralmente imaginamos aqueles encontros em que Jesus cura, Jesus restaura, Jesus expulsa demônios, aqueles encontros mais conhecidos. Mas hoje eu quero falar de um encontro que Jesus teve com o próprio diabo. O capítulo 4 de Mateus vai relatar a história de Jesus sendo tentado e Jesus nesse encontro com o diabo. E aqui, desse encontro, quero extrair lições preciosas para as nossas vidas. E depois dessa tentação, depois de Jesus vencer essa tentação, logo em seguida, Mateus vai falar que Jesus começa a pregar, ele começa então o seu ministério. Alguns estudiosos dizem que no capítulo anterior, quando Jesus se encontra com João Batista, ali naquele batismo, aquilo seria uma espécie de consagração de Jesus para o seu ministério, e esse próximo passo seria parte desta preparação de Jesus para ele iniciar o seu ministério, que nos alcançou aqui, nós, mais de 2000 anos depois. Eu quero convidar você para ler comigo Mateus capítulo 4, de 1 a 11, e vamos juntos extrair daqui lições preciosas para as nossas vidas. Nesse texto, nós vamos aprender sobre o jejum, a necessidade do jejum em algumas grandes batalhas da vida, vamos aprender sobre tentação, o que é a tentação e olhar a tentação de uma maneira mais ampla. Vamos aprender quais são os pontos principais que o diabo toca na vida do cristão para tentá-lo, para fazê-lo se distanciar do Senhor, se desviar dos caminhos do Senhor. Qual, por fim, é o propósito do inimigo em nos tentar, em nos fazer desobedecer a Deus. E, por fim, temos aqui uma palavra de ânimo para nós nos mantermos firmes, com as nossas mentes cativas, obedientes a Cristo, resistindo ao diabo, e ele certamente fugirá de nós, como diz Tiago capítulo 4. Vamos à leitura. Mateus capítulo 4 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. E, seguindo o texto, Jesus começa o seu ministério, começa a pregar o evangelho do Pai. Jesus foi levado pelo Espírito Santo, diz a palavra, para ser tentado pelo diabo. O verso 2 vai falar que ele, por 40 dias e 40 noites, ele jejuou, e alguns aqui dizem, mas Jesus passou todo esse tempo sem comer? Será que ele tirou apenas uma refeição? Será que fez um jejum parcial? Lucas vai relatar que nesses 40 dias e 40 noites ele não comeu absolutamente nada, foi um jejum completo que
Jesus fez. E depois deste jejum, ele foi levado para o deserto para ser, então, tentado pelo diabo. Algumas pessoas, até nos dias de hoje, perguntam o que é o jejum. É necessário o jejum? Nós devemos jejuar? Não devemos? Para quê? Qual é o propósito do jejum? O jejum bíblico, ele tem duas indicações muito claras, muito específicas. É o jejum de alimento e, segundo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, ele vai falar de jejum para os casados da atividade sexual, para se dedicarem à oração. O jejum bíblico se refere a essas duas coisas. Mas, geralmente, quando fazemos jejum, nós recomendamos a abstenção de algumas coisas que nos atrapalham de viver a nossa vida cristã mais profundamente, que tiram o nosso tempo, por exemplo, as redes sociais, não é? O Facebook, essas coisas todas, que gastam muito do nosso tempo. Então, às vezes, é recomendado a abstenção dessas coisas, mas a Bíblia não recomenda o jejum de um Facebook, por exemplo. Nós recomendamos a abstenção dessas coisas para que o tempo seja empregado na leitura bíblica e também na oração. O jejum bíblico, por dois motivos: de atividade sexual para os casados e também de alimento. Muitas pessoas dizem assim: eu vou jejuar, porque o meu jejum vai mover o coração de Deus. Mentira, o coração de Deus não se move, ele é imutável. O jejum tem o propósito de mover o nosso coração. O jejum, ele prepara o nosso espírito para enfrentar coisas importantes na vida. E Jesus diz nos evangelhos que muitas batalhas na vida nós vamos vencer através do jejum e da oração. O jejum nos faz mais sensíveis à voz de Deus, nos faz mais sensíveis aos projetos de Deus, à causa de Deus, às promessas de Deus. Quando nós jejuamos, nosso espírito fica muito mais sensível a tudo que é espiritual. Então, o jejum não move o Espírito de Deus, o jejum não move o coração de Deus, o jejum move o nosso espírito. É nós que somos modificados pelo jejum para termos maior visão espiritual, para estarmos mais preparados para as coisas de Deus. Então, esse é o propósito do jejum bíblico, mover e preparar o nosso espírito. E diante de grandes situações, a recomendação de Jesus é orar e jejuar. Talvez você tenha pela sua frente grandes batalhas, e talvez diante dessas grandes batalhas você possa preparar o seu espírito para passar por essas batalhas, para passar por esses desertos. De que maneira? Orando e jejuando. A Bíblia diz que Jesus, ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, e logo depois ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado pelo diabo. Jesus estava numa espécie de preparação para esse confronto com o próprio diabo, para esse encontro com o próprio diabo, e aí ele foi tentado. E eu quero trazer para você uma definição de tentação. Eu creio que isso é muito importante. A tentação é uma ação do inimigo para nos fazer desviar da vontade de Deus, para nos fazer desobedecer a Deus. Sempre que Deus nos manda fazer algo de maneira clara, vem a voz do inimigo, vem a ação do inimigo e nos sugere exatamente o contrário do que Deus nos manda. Essa a ação do inimigo que nós chamamos de tentação. Se você for para Gênesis, capítulo 3, você vai ver que ali Deus dá uma ordem clara para o homem, para a mulher. Olha, vocês podem comer e desfrutar de todo o jardim, mas desta árvore que fica no meio do jardim, dessa árvore vocês não podem tocar nela, não podem comer o fruto dela. Esta foi a ordem de Deus. E olha para Gênesis, capítulo 3, para você ver exatamente o que o diabo faz, né? Ele diz: não, vocês podem comer sim, porque quando vocês comerem, vocês vão se tornar como Deus, né? Vocês vão abrir os olhos, vão aguçar os sentidos, e vocês se tornarão como Deus. Ou seja, Deus deu uma ordem clara, Satanás vem e sugere exatamente o contrário. É assim que Satanás
foi assim, é assim que Satanás tentou ali no Éden, é assim que Satanás me tenta, Satanás tenta você, sempre nesta ação, sempre nesta persuasão, para fazermos o contrário do que Deus nos manda. E lá no final nós vamos entender por que Satanás tenta nos desviar da vontade de Deus, tenta nos levar para o contrário daquilo que Deus nos manda fazer. Então essa é uma definição de tentação, a ação de Satanás que tenta nos persuadir a fazer o contrário daquilo que Deus então nos manda. Interessante que na tentação de Jesus, aqui nós temos 3 ações de Satanás, 3 tentativas de Satanás de fazer Jesus se desviar do seu propósito, do seu caminho, da vontade de Deus, né? E nesses, pelo menos nas 2 primeiras tentações, nós vemos algo que se repete e de maneira muito clara. O verso 3, o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, Jesus estava 40 dias sem comer, era a grande necessidade dele. Geralmente Satanás nos tenta nas nossas grandes necessidades. E Jesus responde o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui eu faço um parênteses, nessa expressão de Jesus, nem só. Ele também me ensina que também dê. Quero dizer o seguinte, da mesma forma que nem só de pão viverá o homem, também de pão viverá o homem. É o que Jesus quer dizer implicitamente. Nem só de pão, porque também de pão viverá o homem. Muitas vezes nós queremos que as pessoas entendam as verdades espirituais, mas essas pessoas estão de barriga vazia, elas estão tendo as suas necessidades básicas não supridas, e essas necessidades devem ser supridas pela igreja do Senhor, juntamente com a palavra de Deus sendo pregada a elas. Nem só de pão viverá o homem, porque também de pão vive o homem. Esta foi a resposta de Jesus. E na segunda tentação acontece algo semelhante. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou a parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito a ele. E aí ele está citando o Salmo 91, o diabo, conhecedor das Escrituras. E o que me chama a atenção nessas 2 tentativas de Satanás de tirar Jesus do foco da vontade de Deus é que Satanás, ele trabalha, ou ele tenta trabalhar com o ego de Jesus. Se você faça. Mostra aí quem você é. Mostra o seu poder. Você não é o Filho de Deus? Então vai lá, quero ver o seu poder, quero ver como você é poderoso. Satanás trabalha tenta trabalhar com o ego de Jesus. E aí eu falo para você que este é o ponto-chave que Satanás usa para nos tentar. Ele tenta fortalecer o nosso ego, ele tenta aguçar o nosso ego, ele tenta nos fazer acreditar que nós somos bons demais, que nós somos úteis demais, tenta nos fazer acreditar que Deus não seria nada se não fosse filhos como nós, e nós muitas vezes caímos na cilada de Satanás, acreditando e vivemos massageando o nosso ego, vivendo as nossas vaidades diante de Deus, e muitas vezes caindo na tentação do diabo. Nós achamos que estamos adorando a Deus, achamos que estamos servindo a Deus, quando na verdade estamos servindo a nós mesmos, quando na verdade estamos servindo ao nosso próprio ego, quando na verdade estamos deslumbrados com a nossa própria vaidade, achando que estamos servindo a Deus, mas servindo a nós, servindo ao nosso ego, servindo a nossa vaidade, e indiretamente servindo ao próprio Satanás, pensando que estamos servindo a Deus. Cuidado para não cair na tentação do diabo. Quantas vezes eu já me deparei com líderes espirituais que batiam no peito e diziam: eu que fiz tudo isso, está vendo isso aqui? Foi eu que fiz, está vendo? Eu que fiz, e eu preciso dizer para você que me ouve nessa noite, que se eu estou aqui hoje pregando para você, servindo a Deus, se você serve a Deus, não é porque Deus precisa de mim,
Não é porque Deus precisa de você. Não existe nada em nós que Deus precise. Se eu estou servindo, se você tem o privilégio de servir, é porque Deus nos deu isso como um privilégio. E nós devemos entender como um privilégio. Ele poderia fazer tudo sozinho. Ele poderia fazer absolutamente tudo sozinho. Mas Ele preferiu nos dar esse privilégio. E nós devemos olhar para isso como um privilégio. Porque à medida que nós formos cedendo à tentação do diabo, massageando o nosso ego, servindo a nossa própria vaidade. Se Deus entender que tudo isso está atrapalhando o seu projeto, Ele pode muito bem tirar de mim o privilégio que Ele está me dando e dar a outra pessoa que quer buscar santidade, que quer glorificar o seu nome e tirar toda a vaidade que existe para que não nós brilhemos, mas o nome dEle seja exaltado a cada dia. Deus não precisa de mim nem de você. Se Ele nos chama para o serviço, é um privilégio que nós estamos tendo e devemos dar graças a Deus por isso. Satanás tentou mexer com o ego de Jesus. Satanás todos os dias tenta mexer com o meu ego, tenta me fazer sentir que eu sou importante, tenta me fazer pensar que tudo que acontece na igreja de Cristo é porque eu sou bom, tudo que acontece no ministério que eu dirijo é porque eu sou bom, as pessoas são curadas porque eu oro, as pessoas receberam a palavra e tiveram as suas vidas transformadas porque eu prego. Não entre na cilada de Satanás, não caia na tentação de Satanás, porque se você cair, você vai deixar de servir a Deus e vai servir ao seu ego, vai servir à sua vaidade, e Deus em qualquer momento pode tirar você, substituir você por alguém que queira de fato honrá-lo, por alguém que queira de fato fazer a sua obra. Essa foi a tentativa de Satanás, aguçar o ego. Muitas igrejas hoje não avançam, sabe por quê? Porque existe uma luta de egos. Muitas igrejas não avançam, há anos não crescem, sabe por quê? Porque existe jogo de vaidade constante, onde Deus não pode agir, onde Deus não pode operar. Nós devemos voltar lá à história de João, conforme relata o evangelista Lucas, que ele cresça e que eu diminua, que ele cresça e que eu diminua. Essa deve ser a nossa visão. O nosso ego não, nosso ego deve morrer a cada dia. Alguém naquela ilustração antiga de discipulado cristão desenhava um trono e uma cruz, e aí quando o nosso ego sentava no trono, significava que eu tinha o controle da minha vida, eu era o Senhor da minha própria vida. E quando eu entreguei o meu coração para Jesus, quando eu entendi a graça de Deus nessa ilustração, quando eu entendi a graça de Deus, quando eu entendi o sacrifício de Cristo na cruz, quando eu entendi que tudo era para a glória de Deus, então eu peguei o meu ego, coloquei na cruz e convidei Jesus para assumir o trono da minha vida. E agora não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Tudo o que acontece, tudo que já aconteceu, o que acontece, o que virá a acontecer, é para a glória de Deus, é porque Deus permite. Tudo o que eu tenho é porque Deus deu, e Ele pode tirar a qualquer momento. Não existe na vida cristã lugar para ego, lugar para vaidade. Cuidado para não cair na tentação de Satanás. Volto a dizer, muitos acreditam que estão servindo a Deus, mas servem ao próprio ego, servem à própria vaidade, servem, perdoa a expressão, ao próprio diabo, acreditando que está servindo a Deus. Na terceira tentação, Jesus diz a ele, ou melhor, Satanás diz: olha, se você se prostrar e me adorar, tudo isso te darei. Isso me lembra algo de teologia da prosperidade. Quem promete que vai dar tudo em troca de adoração, não é Deus. Não é Deus, é o próprio diabo que faz isso. Deus promete salvação a todo aquele que crê. Deus promete salvação àquele que se arrepender e abandonar os seus pecados. E se Deus não der a mim e a você nada além da salvação eterna, Ele já nos deu muita coisa. Aquela historinha que o melhor de Deus está por vir, está por vir, está por vir. Não, o melhor de Deus eu já recebi, que é a salvação em Cristo. O melhor de Deus eu já recebi, que foi o perdão dos meus pecados. E além disso, tudo que Deus me der é muito pequeno
pequeno diante daquilo que eu já recebi da parte do Senhor. Cuidado para não cair na cilada de Satanás, cuidado para não cair na tentação do diabo. Jesus foi tentado e Jesus venceu a tentação com a palavra de Deus. Assim, Satanás foi derrotado. Qual é o propósito de Satanás? Em nos fazer desviar, em nos levar, em nos conduzir para fazermos o contrário daquilo que Deus manda. Já vou partindo para concluir, eu estou falando muito pouco nesse fim de semana, de maneira muito clara. Eu vou para Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 14, e eu quero que você entenda aqui, por que Satanás quer que você faça o contrário do que Deus te manda. Por quê? Eu quero que você entenda o que é a tentação e o propósito do diabo na tentação. João, capítulo 10, verso 10, o Senhor Jesus diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida. A missão do diabo é roubar, matar e destruir, roubar a sua alegria, matar a sua paz, matar a sua felicidade, destruir a sua alma, destruir a sua família, e por isso ele vai tentar trabalhar no seu ego, ele vai tentar trabalhar na sua vaidade, para que você pense que está servindo a Deus o tempo todo, mas na verdade você está servindo ao seu próprio ego, está servindo a sua vaidade, está servindo ao próprio diabo, pensando que está servindo a Deus, e ele quer afastar você da vontade de Deus. Veja comigo, Deuteronômio capítulo 28, e você vai entender por que Satanás quer que você desobedeça. Por que ele quer que você desobedeça? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. É a promessa de Deus para Israel. Muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Verso 3, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros, e os seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Eu vou repetir o verso 6. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem, se obedecer. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês. Os inimigos que os atacarem virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e tudo que as suas mãos tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Promessa de Deus para aqueles que obedecem é que todo lugar que a sua mão tocar, Deus vai abençoar através da obediência. Você está entendendo por que o diabo quer que você não obedeça? Você está entendendo por que o diabo quer que você faça o contrário daquilo que Deus manda? Porque o diabo não quer que a sua mão toque e as coisas sejam abençoadas. O diabo não quer que tudo que você fizer seja abençoado por Deus. Ele vai tentar de tudo. Ele vai usar todo o seu poder. Ele vai massagear o seu ego, vai aguçar a sua vaidade, para que você deixe de servir a Deus e sirva a si mesmo. Sirva ao seu ego, porque Ele não quer que você seja abençoado por Deus. Verso 8, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sobre juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande
prosperidade a vocês. Repito, o Senhor concederá grande prosperidade a vocês no fruto do seu ventre, nas crias da terra, nesta terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Lá nos céus Deus tem um celeiro onde Ele guarda todas as bênçãos, e Ele vai abrir as portas desses celeiros e vai derramar toda sorte de bênçãos para os obedientes. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e se os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Se não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhe culto. Satanás, ele vai fazer de tudo para que eu siga outros deuses e preste cultos a outros deuses, abandonando a obediência ao Deus único e verdadeiro. Sabe por quê? Porque Satanás não suporta me ver abençoado, conforme relata o texto de Deuteronômio capítulo 28. Ele vai fazer de tudo na sua vida. Ele vai colocar você coisas extraordinárias. Ele vai colocar diante de você coisas brilhantes. Ele vai colocar diante de você coisas que vão chamar a sua atenção. Ele vai trabalhar com o seu ego, vai exaltar a sua vaidade, para que você deixe de servir a Deus e sirva ao Deus ego, sirva ao Deus vaidade, e você se desvie do Deus verdadeiro, e você estará perdendo todas as bênçãos, e você estará perdendo todas essas bênçãos por desobediência ao Senhor. Esse é o grande propósito de Satanás. É por isso que nós não podemos cair na cilada de Satanás. É por isso que nós não devemos cair na tentação de Satanás. Deus nos manda fazer algo, Satanás sugere o contrário. Não devemos pagar o preço para obedecer a Deus. Muitos dizem: pastor, mas é muito difícil obedecer a Deus. Eu costumo dizer que é muito mais difícil desobedecer a Deus. O resultado muito pior nós obtemos quando desobedecemos a Deus. Se Deus olha para mim e para você, e na sua palavra Ele diz que o casamento deve ser até que a morte nos separe. Satanás vai sugerir o contrário para você, vai fazer você olhar para sua esposa e dizer: ela não faz mais o que eu gosto, ela não me agrada mais, então eu vou me separar. E você vai estar em desobediência à palavra de Deus. Se você está pensando em se separar, deixar sua esposa, deixar o seu marido por motivos não bíblicos, volte atrás. Se você está caindo na cilada de Satanás, você vai perder as bênçãos do Senhor. Deus tem bênçãos extraordinárias para a vida familiar. Quando o casal se mantém juntos e eles lutam pelo casamento, eles estão deixando um legado para os seus filhos, eles estão atraindo a bênção de Deus para o seu casamento. Casamento nenhum é fácil, o marido não é fácil, a esposa não é fácil. Quando os dois se juntam, fica muito difícil, mas Deus diz assim: só a morte pode separar vocês. Permaneçam juntos, permaneçam juntos. E o que o diabo quer é que vocês se separem. Sabe por quê? Porque os seus filhos, quando se casarem e tiverem a primeira dificuldade, eles também vão se separar. Os seus netos, quando se casarem e tiverem a primeira dificuldade, eles também vão se separar. E através da sua desobediência a Deus aqui, você vai estar levando a maldição da sua desobediência para os seus filhos, para os seus netos e seus bisnetos. Melhor é obedecer a Deus, melhor é obedecer a Deus. Muitas vezes as pessoas dizem assim: olha, eu trabalho, mas eu ganho tão pouquinho, eu não preciso ser fiel a Deus, né? A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, e nós precisamos obedecer a Deus. A Bíblia fala no Evangelho que sobre o pouco fostes fiéis, sobre o muito te colocarei. Satanás não quer que você seja fiel no pouco. Sabe por quê? Porque ele não vai suportar ver você sendo colocado no muito.
sendo colocado na fartura e na prosperidade que Deus tem para a sua vida e para a sua família. Satanás não quer que você siga no caminho da obediência. Sabe por quê? Porque por mais que a sua vida seja difícil, por mais que o seu casamento seja difícil, por mais que isso e aquilo seja difícil, se você continuar e continuar, atrás da próxima curva pode estar a grande bênção que você tanto esperou da parte de Deus, aquela grande bênção que vai fazer os seus olhinhos brilhar, mas você só vai conseguir através da obediência a Deus, através da obediência a Deus. Pastor, eu estou namorando, sabe, eu tenho desejo pela minha namorada, pelo meu namorado, a Bíblia diz que o sexo é só para o casamento, mas todo mundo faz, né? Eu vou fazer. Não caia na tentação do diabo. Ele quer roubar a bênção que Deus tem para você através da obediência. Pastor, fulano me machucou, eu tenho mágoa no meu coração, eu não vou perdoar. A Bíblia diz que devo perdoar 70 vezes 7, mas aquela pessoa não merece ser perdoada. Eu não vou perdoar. Não caia na tentação do diabo. Obedeça a voz do Senhor. Perdoe, 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 porque a obediência a Deus é o caminho da bênção. Eu vejo muitos maridos dizerem para mim assim: olha, a minha esposa já não me faz feliz e eu mereço ser feliz. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes já ouvi isso de maridos? Quantas vezes já ouvi isso de esposas? Eu mereço ser feliz. Olha Satanás trabalhando o seu ego. Olha Satanás trabalhando a sua vaidade. Eu mereço. Não caia na cilada de Satanás. Não caia na tentação do diabo. Tiago capítulo 4 vai dizer: sujeitai-vos a Deus em obediência à sua palavra. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Foi exatamente isso que Jesus fez. Retira-te, Satanás. E ele foi, porque Jesus resistiu na palavra. E você pode vencer todas as tentações do diabo também na palavra, na obediência à palavra de Deus, trazendo a sua mente cativa à obediência à palavra de Deus. Não vale a pena desobedecer. Satanás está trabalhando com o seu ego. Eu vou fazer isso porque eu mereço. Eu vou fazer isso porque todo mundo faz. Eu vou fazer isso porque eu sou bom. Não caia na tentação de Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele vai destruir o seu futuro. Vai destruir a vida dos seus filhos e a vida dos seus netos e bisnetos. Não caia na tentação de Satanás. Melhor é obedecer a Deus. Melhor é obedecer a Deus. Melhor é obedecer a Deus. Mesmo que você tenha que se você não consegue andar, mesmo que você tenha que se arrastar, mas se arraste em obediência a Deus. Mesmo que você tenha que perder muitas coisas, perca em obediência a Deus. Permaneça firme em obediência ao Senhor. É isso que o texto nos mostra. Nós devemos permanecer firmes, como Jesus permaneceu. Não permita que Satanás roube todas as bênçãos que Deus tem preparado para você. Não permita que Satanás cumpra a sua missão. E talvez, se você está servindo ao seu ego, servindo à sua vaidade, você está abrindo portas e mais portas para que Satanás trabalhe na sua vida e roube tudo aquela vida fascinante que Deus preparou para você. Eu costumo dizer que a grande tragédia da vida de um ser humano, a grande tragédia da vida de um homem e de uma mulher está em ser muito bem sucedido naquilo que é reprovado por Deus. É isso que o diabo quer. Não faça isso. Volte para Deus. Volte para Deus, entregue hoje a sua vida para Jesus. Se você não conhece o Jesus como Salvador e Senhor, entregue hoje o seu coração para Jesus. Pastor, você está falando do diabo, eu estou até com medo. Não, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Ele não vai ter lugar para você. Alguém disse que Satanás, depois da morte de Cristo, é como um pitbull acorrentado. Ele só vai atacar quem se aproxima dele. Você caminhará debaixo da graça do Senhor Jesus. Você caminhará debaixo da proteção do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não vai permitir que o diabo toque você, se você estiver com a sua mente cativa em obediência a Jesus Cristo. Se você parar de servir o seu ego e a sua vaidade e declarar hoje que Jesus é
o seu Senhor absoluto, único e suficiente, e que você vai parar de servir a si mesmo e vai servir a Jesus Cristo como seu Senhor. Desta maneira você estará derrotando o diabo na sua vida, vencendo a tentação e iniciando uma vida que é a mais fascinante, a vida que o Senhor Jesus tem para você. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho tanto